A segunda temporada de X-Men 97 finalmente teve o seu trailer revelando tanto a data de lançamento, que vai ser no dia 1º de julho, quanto até mesmo detalhes dessa nova saga que vai acompanhar o grupo dos mutantes enfrentando um dos seus maiores vilões, o Apocalipse. Fora os outros detalhes, né? Viagem no tempo, novos personagens, novas subtramas. Então, vamos pegar parte por parte desse trailer e fazer uma análise com mais calma para tentar entender o que a segunda temporada vai trazer para nós. Mas se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o Mestre Oberon, esse aqui é o meu novo canal Mestre Cartoon, onde estarei sempre fazendo coberturas de animações que estão chegando, e agora com a confirmação da segunda temporada do X-Men 97, fica de olho porque eu pretendo fazer uma cobertura completa assim que os episódios lançarem. Fora que é muito importante saber de que eu não sou um expert aí nas histórias em quadrinhos, então eu não vou focar muito aqui em referências do que eles pegam de cada quadrinho ou até mesmo de momentos nas histórias dos X-Men. Não, aqui é uma análise muito mais numa visão de espectador, inclusive com base no pouco conhecimento que eu sei, mas é de alguém que gostou demais da primeira temporada de X-Men 97, e eu espero de verdade que essa segunda temporada seja tão boa quanto. O trailer dessa segunda temporada já começa com uma cena de caos e destruição, com foco principalmente em um monólogo da vampira, em que ela tá falando que se lamenta demais porque perdeu alguém especial. E pelos flashbacks, a gente já sabe de quem que ela tá falando, que é do Gambit, que infelizmente veio a falecer na primeira temporada. Não vou aqui poupar palavras, quem assistiu já deve saber, senão você tá extremamente atrasado. Mas, sinceramente, eu acho um papo furado, porque, vamos falar a verdade, a vampira fez muita cagada na primeira temporada. Ela praticamente largou o Gambit pra ficar com o Magneto ali por algum tempo, ela tava num vai e vem, quando pra mim a resposta tava extremamente na cara dela. O Gambit tava com ela esse tempo todo do jeito que ela era. Então, sei lá, não gostei muito desse papo furado. Tá certo que agora ela colocou a cabeça no lugar, então ela tá de volta com os X-Men, mas ainda assim, baita personagem que só faz cagada. Bom, logo depois disso, que foi um pequeno teaser do que seria esse pequeno drama, já nos é apresentado a situação atual dos X-Men para essa temporada. Se você se lembra do finalzinho da primeira temporada, vai saber de que os X-Men, sem nenhuma explicação plausível, acabaram sendo transportados para diversas linhas do tempo, ou melhor dizendo, diversos momentos do tempo, né? Um grupo foi pro passado, lá na época do Egito, enquanto o outro grupo tá no futuro, e agora eles precisam voltar. A gente começa aqui com um pequeno vislumbre com o primeiro grupo sendo o Kurt, que é o Noturno, a Vampira, o Fera, Professor X e até Magneto andando ali por dentro de uma pirâmide, pelo menos é o que parece, ao mesmo tempo que nos é apresentado o Apocalipse, personagem esse que ainda tá numa fase mais jovem, parece que ainda não entrou em ascensão e que também parece que os X-Men ainda não sabem de fato quem ele é, ou pelo menos o que ele vai se tornar. Mas a narração do Bishop acaba explicando pra gente de que tanto os X-Men do passado e os X-Men do futuro estão com problemas, porque ambos vão acabar tendo esse conflito com o Apocalipse, só que em momentos diferentes do tempo. E logo em sequência, para confirmar ainda, temos o famoso discurso maléfico do Apocalipse conversando com o espectador, dizendo que vai atacar os X-Men em seu momento mais fraco. Então, a gente já começa a presumir que em algum momento o Apocalipse, seja do passado ou do futuro, ele vai conseguir atacar os X-Men de maneira dividida. Então a gente vai ter sempre esses dois núcleos principais. Tanto é que em uma cena extremamente curta, aparece os X-Men em preparação ali juntamente com o Bishop, que vale lembrar, ele não viajou no tempo junto com esse grupo, ele estava no presente, e que esse pequeno detalhe já nos dá um pequeno spoiler. Talvez o Bishop ele consiga de fato viajar no tempo, se encontrar com o grupo dos X-Men que está no passado e avisar sobre o perigo iminente que é o Apocalipse, já que ele está chegando aí para tentar desviver todos eles, né? Os X-Men são uma grande ameaça para o Apocalipse. Eu sei que nesse curto período de tempo já apareceu muita coisa importante e muitos detalhes pra gente observar.
Mas é no finalzinho de tudo isso que nos aparece uma personagem nova, que é a Polaris. Pelo menos eu imagino que seja ela. Caso você não conheça, Polaris é uma das filhas do Magneto e que também tem esse poder de magnetismo. É nos apresentada ela, em que ela entra no que parece ser a mansão do Charles Xavier e revendo algumas fotos mostrando de que ela fez parte dos X-Men em algum momento da vida dela. Bom, depois que tudo isso passa, daqui em diante, pessoal, é só cena de ação frenética uma atrás da outra, mostrando momentos de dupla dinâmica do Wolverine junto com o Morpho, a Jean Grey junto com o Scott Summers, Mancha Solar e Jubileu, e vale lembrar de que esses dois personagens, eles não estavam no cometa, portanto eles não foram teletransportados nem para o passado e nem para o futuro, o que significa que também vai ter um núcleo mostrando como é que está o presente sem os X-Men. A dupla dinâmica do Bishop junto com o Forge, que já tinham se formado no finalzinho da primeira temporada e de que estavam justamente buscando os X-Men para fazer com que eles voltassem para 1990. Uma pequena cena mostrando o que parece ser a Tempestade junto com o filho do Scott e da Jean Grey. Caramba, eu esqueci o nome dele, velho. Eu sei que é o Cable, mas ele tem um nome certo pra ele. Bom, eu esqueci. Bom, o Cable na versão jovem tá lá e tá junto com a Tempestade, o que nos dá a interpretação de que ela, a Tempestade no caso, está junto com o Scott e a Jean Grey lá no futuro. Também nos é mostrado um pequeno flashback do que aconteceu lá com Genosha, logo em sequência com uma pequena cena mostrando Colossus lamentando pela morte de alguém, não sabemos de quem é, e a aparição de dois personagens misteriosos. O primeiro eu realmente tentei pesquisar e não faço ideia de quem seja. Convido para você que seja fã dos X-Men que me diga quem é esse personagem que tá aparecendo aí. Mas o segundo, que é um robô feminino, já é uma vilã bem antiga chamada Nimrod. Ela é um tipo de sentinela, só que do futuro. Ela tem inteligência artificial e tem, obviamente, a proposta de caçar os mutantes. Ou seja, a gente vai ter mais uma versão de sentinela nessa temporada, só que uma completamente avançada. Talvez tenha uma palhinha de Dias de um Futuro Esquecido por aqui, não sei vocês. Também temos uma pequena cena mostrando tanto o Scott quanto a Jean tendo um momento de paternidade ali junto com seu filho, que eles tiveram que abandonar porque ele estava doente e que precisava ir pro futuro junto com o Bishop. E eu acho muito bonito eles terem esse pequeno momento, porque até então a gente imaginava de que eles nunca teriam essa oportunidade, né? Pelo menos o Cable, nos pequenos momentos que ele apareceu, dava a entender de que ele nunca teve essa relação ali de pai e filho, de mãe e filho, mas que isso vai acontecer agora que o casal foi pro futuro e tem essa oportunidade de ter ali um pequeno vislumbre de como seu filho cresceu, né? Depois disso, temos uma pequena cena mostrando tanto a Vampira quanto o Noturno acompanhando um terceiro personagem muito maior. Eu imagino que seja o Colosso, mas sei lá, ele tá com um visual diferente, não tem como saber. Indo para um pequeno memorial, parece ser um tipo de canto para fazer uma dedicatória para pessoas que faleceram, e eu já associo isso diretamente com o incidente que aconteceu em Genosha na primeira temporada. Então não sei se isso realmente acontece no passado, eu imagino que não, talvez seja em algum momento em que eles finalmente consigam voltar pro presente para justamente prestarem as suas homenagens, porque, vamos falar a verdade, muita gente perdeu conhecidos, amigos, familiares nesse incidente. Outro detalhe que passa muito rápido, mas que a gente precisa comentar, são sobre aqueles desenhos que a gente vê nas pirâmides do Egito e que aparecem aqui desenhadas, só que mostrando os X-Men ao lado do Apocalipse. Normalmente, esses tipos de desenhos são para contar algum tipo de história de alguma divindade, ou até mesmo de acontecimentos que ocorreram na época. A gente só não sabe se esse desenho significa que em algum momento os X-Men ajudaram o Apocalipse a entrar em ascensão, ou se em algum momento, sei lá, eles entraram em conflito. Sinceramente, me parece muito mais essa primeira opção. E se realmente aconteceu, imagino eu que os X-Men acabaram fazendo sem saber. Aparecem mais algumas cenas de ação, com o Morpheus se transformando no Deadpool, uma cena mostrando a Psylocke, só que eu também acredito que seja o Morpheus se transformando nela. Destaques para alguns personagens, tanto antigos quanto novos com seus visuais, inclusive novos sendo esses apolares que a gente já falou antes, e também a Emma Frost, que parece que vai voltar para essa segunda temporada. Ela
Ela não teve tanta participação ali na primeira, mas ela é uma personagem importante. Ela é uma das líderes de Genosha, então talvez ela esteja liderando algum novo grupo. E para finalizar, todos os X-Men juntos ali de uma vez por todas, o que mostra que todo mundo teve essa oportunidade de voltar presencialmente. No cantinho ali dá para ver tanto o Arcanjo, só que com a sua versão ali acendida pelo próprio Apocalipse, e até mesmo a Psylocke. Eu nem tinha reparado nisso antes, mas a Psylocke talvez ela realmente tenha uma participação e não seja uma transformação ali do Morfeu, né, que fica se transformando em todo mundo. É um finalzinho com uma grande trilha sonora. A gente precisa mencionar o quão caprichado é a trilha sonora dessa série. Eu sinceramente fico de boca aberta, até cheguei a rever algumas cenas antes de vir falar com vocês, cenas da primeira temporada, tá bom? E que são muito bacanas, o quanto eles conseguem misturar ali uma boa coreografia das lutas, porque elas são muito bem desenhadas, ao mesmo tempo que as lutas, as músicas das cenas de batalha são de arrepiar, sério, é muito bacana. Então, o que dá pra entender é de que a gente vai acompanhar tanto o passado, presente e futuro nessa segunda temporada, com o Apocalipse talvez atacando em diversas frentes, né, em diversos momentos ali ao longo da linha do tempo. Minha aposta é de que o grupo do Charles Xavier, que tá preso no passado, vai de alguma maneira ajudar o Apocalipse a ascender e de fato dominar, ter o seu momento de domínio, fazendo com que lá pro futuro ele entre em ascensão. Claro que eles fazem isso sem saber necessariamente, mas com o estrago feito, eu imagino que a única solução a ser feita talvez seja todos irem pro futuro e derrotarem o Apocalipse. Eu não sei, é que se eles derrotarem o Apocalipse lá no passado, talvez tenha chance de mudar tudo. A linha do tempo é uma confusão, né? Acho que os X-Men eles brigam bastante com isso. Mas eu fico contente, não só em saber de que vai ter a aparição de um personagem, de um vilão, no caso, muito poderoso, como teremos a introdução de novos personagens que vão aí talvez ficar permanentemente na trama, né? Eu acho que o grupo dos X-Men é muito pequeno, eles estavam em pouquíssima quantidade nessa primeira temporada. Eu sempre imaginei a mansão do Charles Xavier sempre cheia de mutantes, principalmente adolescentes, e é um grupo tão pequeno que tá por lá, que eu imagino que o que eles precisam fazer agora é agregar, né, o grupo dos X-Men para fazer com que cresça mais e mais e a gente sempre tenha uma grande diversidade de personagens. Tá ansioso? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, considere deixar o like. Eu quero que mais fãs de X-Men venham e compartilhem com informações bastante pertinentes e a gente vá desenvolvendo ali muita informação para que quando os episódios cheguem de fato, a gente consiga já ter uma pequena previsão do que tá para acontecer. E é claro, se inscreva no canal caso você queira receber mais vídeos de animações que estão para chegar, não só dos X-Men, não só do universo Marvel, mas também de outros produtos, né? A gente está fazendo ali uma cobertura de outros desenhos de streaming e tem dado muito certo. Convido vocês a assistirem.